Olha, hoje nós vamos falar sobre um problema, ou melhor, vários problemas que acometem as pessoas que já passaram dos 50 anos. E vou te falar uma coisa, por que acontece isso com os nossos olhos? São problemas oculares. O Dr. Daniel está aqui para falar com a gente sobre isso. Na maioria das vezes, existe uma falta de cuidado que é latente no brasileiro quando diz respeito à visão. Milhões de brasileiros não frequentam o oftalmologista pelo menos uma vez por ano. Vamos ser pessimistas? 2 vezes por ano? Nem pensar. 1 vez a cada 2 anos vai começando a melhorar. Mas essa consciência ainda não existe no nosso país. Isso acontece também no que diz respeito à odontologia, aos cuidados com os dentes. E por isso, nós temos a nossa saúde muito comprometida quando vamos entrando na velhice. E eu sempre falo aqui para você, se a expectativa de vida está aumentando, é preciso que nós busquemos cada vez mais qualidade de vida, para que nós possamos viver mais e melhor. Então nós vamos falar desses problemas hoje que são os mais comuns, o Dr. Daniel separou para a gente, justamente para te orientar, porque doutor, pelo que nós tínhamos conversado, a maior parte desses problemas, eles são mesmo evitáveis, né? Sim, Boa sim. tarde, doutor, que Boa bom tarde. que você está aqui com a gente. É sempre um prazer participar Uma do alegria ter programa. você aqui. Sim, são evitáveis, alguns exemplos, como a gente vai falar, o glaucoma, que é evitável, mas em muitos casos não tem sintoma, ele é silencioso e quando a pessoa vai descobrir já está muito avançado, aí já não é mais evitável. Então, a consulta de rotina, a consulta anual, principalmente aí depois dos 40, 50 anos, é muito importante para evitar os problemas e complicações. Doutor, vamos começar pela ordem que você passou para a gente. Presbiopia, o que é isso, doutor? Presbiopia é aquilo que todos vão passar, mais ou menos numa média a partir dos 40 anos. A musculatura que a gente tem dentro do olho, que fica mais ou menos nessa posição, entre a parte da frente que a gente visualiza e a parte de trás que é a retina. Certo. Existe uma musculatura aqui que consegue acomodar o cristalino. Que é esse pedacinho aqui Sim, vermelhinho, vamos sim. dizer assim. Tá. Essa musculatura vai conseguir contrair ou relaxar o cristalino, fazendo que ele faça o foco de longe ou de perto. Esse foco de perto, depois dos 40 anos, vai ficando cada vez mais longe. Deixa então, eu por mostrar isso a necessidade, para você entender. mais ou menos Todos nessa nós temos posição. esse daqui é o olho da gente. Sim. Então é uma musculatura que é essa parte vermelha aqui, que fica entre essa parte da visão da gente, a parte da cor dos olhos, vamos dizer assim. Sim. E a parte de trás, que seria o vítreo e a retina. Que é isso daqui. Sim. O que acontece com ela depois, com essa musculatura? Ela vai perdendo essa capacidade de acomodar e contrair a musculatura para que foque os objetos de perto. Da idade. Totalmente natural. Como Tanto se houvesse uma flacidez. Sim, sim. Tá. Então a pessoa vai cada vez compensando, jogando os objetos mais para longe. E chega um momento que nem o pau de selfie resolve. Não que vai adianta. colocar muito longe e então a é pessoa por vai isso precisar que a do gente óculos. para de enxergar assim de pertinho? Sim, sim, com certeza. É porque o foco de perto vai ficando cada vez mais longe. E esse aumento é normal, numa média de 0,25 a cada 2 anos. Certo. Então chega um momento que essa pessoa não consegue mais, nem usando de alguns artifícios, enxergar. E ela vai começar a compensar com óculos só para perto, ocupacionais ou até multifocais, dependendo de cada caso. Agora, se a pessoa já começa a sentir essa dificuldade e começa a usar óculos, isso é possível estagnar ou retroceder, ou é algo natural que vai crescendo mesmo todo ano, todos os anos? Sim, é natural esse aumento de 0,25 numa média a cada 2 anos, e o óculos não seria para estagnar, estabilizar nem diminuir, e sim ajudar a enxergar, não vai resolver o problema. Então, isso não é vamos dizer assim, algo que seja uma doença, é algo que todo mundo vai ter, é fisiológico do corpo, essa perda de acomodação, e que às vezes alguns míopes, por isso você vê algumas pessoas de idade tirando o óculos para ler, porque a miopia que a pessoa tinha enquanto usava óculos para longe, depois de 40, essa miopia tirando o óculos vai ajudar de perto. Então, por isso tem que a pessoa estranha, mas como que você tira o óculos e enxerga melhor? Então, um míope costuma tirar o óculos para perto. Já a pessoa que nunca teve grau e o hipermétrope necessitam do óculos para começar a enxergar numa média a partir dos 40 a 45 anos. Doutor, e no que diz respeito, você falou da lente bifocal, ela é necessária quando eu tenho outro problema de visão? Ou ela é necessária só para que uma parte eu consiga ler e a outra parte seja normal, vamos dizer assim? Na verdade, depende muito da sensibilidade de cada paciente. Porque existe o paciente que não consegue se adaptar de jeito nenhum, mesmo tendo uma indicação, um paciente auto-hipermétrope com uma presbiopia, costuma ir bem com a lente multifocal. Mas existem pacientes mais sensíveis que não conseguem acostumar.
Já os pacientes que não têm grau nenhum para longe, um grau de astigmatismo pequeno, miopia, já são mais difíceis, porque o míope tira o óculos e vê tudo. O hipermétrope tem uma necessidade, uma dependência maior desse grau. Então, é mais fácil de adaptar com multifocal. Claro que uma lente boa, com um campo visual mais extenso, tudo isso vai ajudar a adaptação. Mas existem casos e casos que a gente pode, na hora da consulta, explicar e aí já, vamos dizer assim, alertar e explicar. Ó, pode ser que não adapte, que não é o melhor caso. Mas muitos de vocês falam que a gente vai falar, ó, não vai ser muito fácil de adaptar. O paciente fala que saiu bem adaptado logo que fez o óculos. Não é sempre que acontece. Às vezes a vontade de enxergar direito de novo, que tudo isso colabora também, né, doutor? Sim, com certeza. Doutor, com certeza. E o olho seco também é uma característica? Sim, olho seco é muito comum, claro, nessa vida de computadores, celulares, que a gente vai piscar menos o olho porque está mais concentrado, ele vai ressecar. Mas a menopausa é uma das causas do aumento do olho seco. Então é muito comum também nessa idade, depois de 50 anos, o aumento do olho seco por causa da menopausa. Mas daí isso faz com que eu tenha que usar um colírio constantemente? Ou são colírios que são... Porque a gente pode comprar colírio numa farmácia sem a receita. Estes colírios, eles são bons para esse tipo de problema? Ou é necessário que eu tenha uma prescrição médica e o tipo de colírio ideal para aquele problema? Sim, é bem necessário que tenha uma receita médica para que você não use muito corticóide. O corticóide, a longo prazo, pode causar catarata precoce, aumentar a pressão ocular, causando glaucoma. Colírios vasoconstritores, que são aqueles que deixam o olho branquinho, vão causar vasoconstrição, gerar um efeito rebote que vai vir pior do que não usava antes e até mesmo aumentar a pressão arterial de quem já tem esse fator de risco. Então, tomar cuidado com qual colírio usar. O colírio indicado pro olho seco e para o tipo de olho seco de cada pessoa. Porque esse colírio que o doutor está falando que pode causar tantos problemas são aqueles colírios que estão ali na prateleira das farmácias. Então, o fato de ser liberado não significa que faça bem para você. Sim. Por isso é importante que você consulte, vá ao oftalmologista, pergunte e saiba qual é o que se adequa mais a você, porque ele pode até, uma vez o doutor até já falou sobre isso no programa, está lá no nosso canal, no De Bem com a Vida TV, que muitas vezes você tem outros problemas, como problemas cardíacos, por exemplo, e um colírio usado de maneira errada pode agravar a situação. Então, a pessoa fala, olha, usa tal colírio que eu uso. A pessoa usa, se faz bem para ela, é uma coisa, para você é outra. Isso é muito importante a gente deixar claro, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, a gente tem a imagem da DMRI. O que é a DMRI? Pode colocar na tela para mim a imagem, por favor. Isso é degeneração macular relacionada à idade. É um problema na retina, no fundo do olho, que é aquela parte de trás aqui do olho, que a gente olhando vai chegar na inervação e é por onde a gente vai transmitir a imagem para o cérebro. E então, aquela mancha é o quê? Aquela mancha é um sangramento, a mancha um vazamento. Toda vermelha é uma espécie de um vazamento. Que aquilo não existe na retina normal. É uma membrana neovascular que vaza, que a pessoa começa a sentir uma tortuosidade, uma reta começa a ficar curva, uma mancha central. E isso, a DMRI pode ser do tipo seco, que você complementa com vitaminas, que não existe ainda um tratamento para reverter o do tipo seco, e o tipo úmido, que seria esse que vaza, cria um fluido, um líquido na área central da visão. Pode cegar, doutor? Pode cegar. É uma das causas de cegueira que a gente deve acompanhar de perto e tratar da forma correta. Doutor, mas é visível essa mancha? Não, isso é na retina, no fundo do olho. E como é que... eu sinto alguma coisa diferente? Na maioria das vezes, essa pessoa pode... Tem até uma imagem, um exemplo do que você pode sentir. Você pode sentir uma mancha central, de repente, que seria esse vazamento, esse sangramento. Ou então, eu posso sentir o que acontece? Uma preta? mancha central, isso. Que seria a mácula, a área central da visão, é onde aconteceu esse vazamento da DMRI. E se acontecer isso e eu começar a enxergar dessa maneira, com essa bola preta no meio, é reversível? Provavelmente sim, existe também a do tipo seco, que ainda não tem tratamento, existem vários estudos, mas a DMRI do tipo úmido, que costuma causar essa mancha central de repente, existe uma injeção intravítrea de um anti-angiogênico. Isso deve doer demais. Muita gente, assim, a gente fala, não é no meu olho, porque volta a enxergar, já vale qualquer coisa, né, doutor? Muitos pacientes falam, eu acho que é mais a próxima não é necessário fazer. De você pensar. Sim, porque em muitos casos não é necessário fazer anestesia nem sedação. Às vezes o paciente ele vai anestésico local e você faz aquilo, é muito rápido. E o procedimento, até o paciente, quando faz a primeira vez, ele vai tenso e depois, quando vai fazer a segunda, ele está muito mais tranquilo. Doutor, tem alguma coisa que provoca isso? As três principais causas são a idade, a genética, de que esses dois a gente não tem como a gente se livrar, e o uso de cigarros, tabagismo. Então, a gente sempre tem que alertar o paciente, quem tem na família pessoas com DMRI, com a idade, que fuma, que o cigarro deve ser largado, que é o único dos três fatores de riscos que
a gente consegue deixar de lado. Vamos falar um pouquinho do glaucoma, tem imagem também para você entender melhor. É uma doença conhecida. E durante muito tempo a gente ouve falar, houveram algumas mortes aqui em São Paulo durante cirurgias há alguns anos e acabou se falando muito mais sobre isso. O doutor falou dessa necessidade de você fazer o exame sempre, porque é uma doença silenciosa. Que não é tem como saber. É a principal causa de cegueira irreversível da população. Por quê? Porque ela vai afetar, diferente do MRI, ela vai afetando o campo visual. Então ela vai enxergando 100% até o final. Quando chega no finalzinho, que vira um tubo, que ela vai perceber. Vai diminuindo o mas aí, visual. Por exemplo, quando eu estou na segunda foto, eu não estou percebendo muito ainda. Ainda não percebe muito. Quando percebe, já está na última foto. E aí não tem mais como você recuperar. Você precisa tratar no início para que chegue nesse momento. Mas aquele, por exemplo, se ficar aquela bolinha, aquilo ali eu consigo estagnar ou não? A gente consegue estabilizar, não mais reverter. Então, esse é o perigo do glaucoma. O glaucoma, ele afeta de uma forma silenciosa, porque ele vai acometendo as fibras nervosas. E o principal fator de risco é o aumento da pressão intraocular. Que você consegue aferir na consulta oftalmológica. Mas tomar cuidado que muitos pacientes chegam e fazem exame em qualquer lugar, que não faz, até em ótica mesmo, que só vai fazer o óculos e vai embora. Só que pacientes a partir dos 40 anos devem fazer o exame de tonometria, que é a pressão intraocular, o fundo do olho para avaliar a retina também, que são problemas que você detecta, você consegue detectar numa avaliação de rotina. Vamos dizer que não precisa de tantos, um aparelho de consultório, que seria o tonômetro de aplanação mais indicado, que eu até trouxe uma foto, você consegue aferir a pressão intraocular. Não é nada e olhar difícil, o fundo do olho. né? O difícil é reverter, você fazer o exame não é. Sim, não é. O problema é o paciente querer só fazer o óculos e não fazer os exames de rotina, que seriam esses. Doutor, e quando é possível fazer transplante de córnea para resolver o glaucoma? Não, porque é o transplante de córnea seria, vamos dizer assim, um relógio. O tampão do relógio é a córnea, é aquela parte transparente. Certo. Então ela fica opaca, você faz o transplante para colocar transparente de novo. De uma forma leiga, é outra parte do olho. É outra parte do olho. Que não resolve. Não resolve. Ou seja, não tem a menor, se você deixar passar, não tem a menor possibilidade de você reverter o glaucoma. Não tem como reverter. A cegueira, vamos dizer assim. A gente vê na imagem, do lado esquerdo é um nervo normal e já no olho direito tem um nervo com uma escavação muito grande. A gente não consegue mais fazer e diminuir essa escavação. Entendi. A gente vai ter que manter essa escavação para não perder mais campo visual e não levar a cegueira. Doutor, e esse negócio das moscas? A mosca volante também, com o tempo, com a idade, é mais comum desse gel que tem no fundo do olho, que seria isso daqui, é o vítreo. Tá. Isso aqui é o gel que a gente tem no fundo do olho, que com a idade, com o tempo, ele vai se desorganizando. Certo. E isso aí a pessoa começa a sentir, principalmente quando olha para uma parede branca, olha para o céu azul, uns mosquitinhos, umas minhoquinhas passando. Então muita gente sente e deixa para lá. Qual é o cuidado disso? Não é que isso seja grave. Que é aquilo ali, doutor? Isso é o nosso olho, né? A gente só consegue ver a parte da frente, né? Mas aquelas minhoquinhas isso, mesmo? ali no meio. Mas como que misturado. é? Por exemplo, eu estou olhando para a câmera. Certo. Quando eu estiver olhando para a câmera, daí passa alguma coisa aqui como se fosse uma sombra mesmo, um mosquitinho na frente. Então, essa pessoa começa a sentir no início muito, e com o tempo o cérebro vai adaptando e começa a não perceber mais. Isso é péssimo. Porque muita gente deixa passar, e em alguns locais onde esse vítreo solta, ele pode estar aderido. E onde ele está aderido, ele pode criar um buraquinho, uma rotura na retina. E a longo prazo, essa rotura na retina pode entrar líquido nesse buraquinho e descolar a retina. Então, isso é grave, porque o descolamento de retina é algo urgente. Você precisa operar para melhorar o descolamento e aí sim seria uma complicação, uma gravidade. A mosca volante é um sinal que a gente deve fazer um mapeamento de retina e ver se teve alguma lesão associada. Se não tiver, a tendência é amenizar. Com o exame adequado eu consigo tratar? Sim, com certeza. Com laser, você consegue, nessa região de buraquinho que foi formado, essa rotura, você faz um laser em volta, uma barreira de laser, que você evita que esse líquido escorra. É como se estivesse fazendo uma barreira mesmo com aquele laser e esse líquido não vai conseguir escorrer e descolar a retina. Então, mais uma vez, um tratamento profilático, que você fazendo uma consulta de rotina, você evita complicações e a cegueira causadas pelo descolamento de retina, por exemplo. Doutor, eu adorei nossa conversa, porque eu acho muito importante quando a gente preconiza essa prevenção. Sem porque dúvida. Quase tudo é prevenível, também no que diz respeito à visão. Então...